Vou falar uma coisa que incomoda, mas alguém precisa dizer. A maioria das pessoas não é pobre porque ganha pouco. É pobre porque toma decisões ruins todos os meses e repete essas decisões como se fossem normais. O problema não é o salário. O problema é o comportamento. É isso que ninguém quer discutir. O brasileiro médio trabalha duro, acorda cedo, enfrenta trânsito, pressão, insegurança e mesmo assim, no fim do mês, o dinheiro some. Some porque vai sendo drenado aos poucos por escolhas que parecem inofensivas, até socialmente aceitas, mas que na prática sabotam qualquer chance de construir patrimônio. Não é falta de esforço, é falta de método. Existe uma diferença fundamental entre quem enriquece e quem vive eternamente no aperto. Não tem a ver com sorte, herança ou genialidade. Tem a ver com uma lógica simples. Gente rica compra ativos, gente pobre compra passivos achando que são ativos. E quando você inverte essa lógica, não importa quanto ganhe, o resultado final é sempre o mesmo. E antes que alguém ache que isso é papo moralista ou discurso de quem nunca passou dificuldade, deixe eu ser claro. Isso não é sobre café, não é sobre lazer, não é sobre não viver a vida. Isso é sobre 5 tipos de gastos específicos que corroem renda, matam poupança e impedem qualquer acúmulo de riqueza ao longo do tempo. 5 decisões que parecem normais, mas que funcionam como âncoras financeiras. O erro mais comum é achar que enriquecer depende de ganhar mais. Claro que renda ajuda, mas renda sem disciplina vira consumo, e consumo sem critério vira escravidão financeira. O Brasil está cheio de gente que ganha bem e vive endividada, e cheio de gente que ganha pouco e nunca sai do lugar. O denominador comum é sempre o mesmo: escolhas. A economia não pune quem ganha pouco, ela pune quem confunde status com prosperidade, quem troca liberdade futura por conforto imediato, quem prefere parecer bem-sucedido agora a ser financeiramente sólido daqui a 10, 20 anos. Isso não é um julgamento moral, é uma constatação econômica. E aqui entra um ponto central. Dinheiro é ferramenta, não brinquedo. Ele pode trabalhar para você ou contra você. Pode gerar renda, patrimônio, segurança, ou pode virar apenas uma corrente invisível, te obrigando a trabalhar cada vez mais para manter um padrão que não gera retorno nenhum. Ao longo da vida, eu vi esse filme se repetir milhares de vezes, as mesmas 5 decisões aparecendo sempre nos mesmos perfis, no carrinho de compras, na garagem, no extrato bancário, na fatura do cartão. Pessoas diferentes, histórias diferentes, mas exatamente os mesmos erros estruturais. E o mais grave: ninguém explica por que esses gastos são tão destrutivos. Eles são vendidos como progresso, conforto, merecimento. Mas por trás disso existe matemática, juros, depreciação e custo de oportunidade. E matemática não tem opinião. Ela simplesmente cobra a conta. Nos próximos pontos, eu vou destrinchar essas 5 coisas com dados, lógica econômica e exemplos reais. Não para te culpar, mas para te dar clareza. Porque quando você entende o mecanismo, a decisão muda. E quando a decisão muda, o resultado muda. Se você continuar fazendo o que todo mundo faz, vai continuar tendo o que todo mundo tem: aperto, dívida e ansiedade financeira. Se quiser algo diferente, vai ter que aceitar ouvir verdades desconfortáveis. E é exatamente isso que começa agora. Vamos começar pelo erro mais comum, mais aceito socialmente e, paradoxalmente, um dos mais destrutivos para quem quer construir patrimônio: carro novo. Esse é o ponto onde muita gente perde o jogo logo na largada, sem nem perceber. O roteiro é sempre o mesmo. A pessoa consegue o primeiro salário melhor, uma promoção, um aumento, ou simplesmente cansa de andar de ônibus. Aí entra numa concessionária e sai de lá com um financiamento de 5, 6, às vezes 7 anos. Assina um contrato sorrindo, convencida de que está evoluindo na vida. Na prática, acabou de assumir um compromisso financeiro que vai atrasar sua vida em 1 década. O problema do carro novo não é o carro, é a matemática. No Brasil, um carro zero perde, em média, 20% a 30% do valor no primeiro ano. Isso não é opinião,
é mercado. Em 3 anos, a perda chega facilmente a 45% ou 50%. Ou seja, você compra um bem caro que começa a se desvalorizar no exato segundo em que sai da loja. Não é investimento, é consumo puro com alta depreciação. Agora vamos ao ponto que realmente destrói patrimônio: financiamento. Hoje, não é raro ver taxas efetivas acima de 20% ao ano em crédito automotivo, dependendo do perfil. Some isso à desvalorização e você cria um cenário perverso. Você paga juros altos por algo que vale cada vez menos. É como correr numa esteira que acelera enquanto o chão afunda. Vamos colocar isso em números simples. Um carro de R$ 90 mil, financiado em 60 meses, pode facilmente custar R$ 130 mil ou mais ao final do contrato. E quando você termina de pagar, aquele carro já vale talvez 45 ou 50 mil. Ou seja, você trabalhou anos para perder dinheiro com disciplina exemplar, todo mês, religiosamente, pagando para empobrecer. E aí vem a desculpa clássica: mas eu preciso de um carro confiável. Precisa mesmo. O que você não precisa é de um carro novo. Um carro com 3 ou 4 anos, bem escolhido, revisado, com histórico claro, entrega exatamente a mesma função por metade do custo. Quem compra usado deixa para outro pagar o imposto invisível da vaidade, chamado de depreciação. Existe também a armadilha do leasing e do carro por assinatura. A lógica é ainda pior. Você paga para usar, não acumula nada e no final não tem patrimônio, só recibos. É a institucionalização do consumo eterno. Conveniente? Sim. Financeiramente inteligente? Não. O que as pessoas não entendem é o custo de oportunidade. Aquela parcela mensal de R$ 1.000, R$ 1.500 não é só uma prestação. Ao longo de anos, investida com constância, ela vira capital, vira liberdade, vira segurança. Mas, em vez disso, vira metal enferrujando na garagem. Gente rica não compra carro para mostrar sucesso, compra carro para se locomover. Quem tenta parecer rico compra carro caro cedo demais e paga por isso por muito tempo. O carro que você dirige não diz nada sobre sua inteligência financeira. O que diz tudo é o que sobra no fim do mês e o que cresce ao longo dos anos. Esse é o primeiro erro porque ele cria um padrão mental perigoso: trocar patrimônio futuro por conforto imediato. Quem começa errado aqui tende a repetir o erro nos próximos passos. E o próximo erro é ainda mais pesado, mais caro e mais difícil de desfazer. Agora vamos ao segundo grande erro, e talvez o mais perigoso de todos, porque vem travestido de investimento seguro: comprar uma casa maior do que você precisa. Esse erro não quebra você de uma vez. Ele te aprisiona lentamente. E quando você percebe, já passou metade da vida trabalhando para sustentar paredes. Existe uma mentira repetida há décadas, ensinada de geração em geração, de que a casa própria é o maior ativo de uma família. Isso é uma meia-verdade. E meia-verdade em economia é mentira inteira. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. A casa onde você mora, na imensa maioria dos casos, tira dinheiro todo mês. Financiamento, juros, IPTU, condomínio, seguro, manutenção, reforma, energia, água. Quanto maior a casa, maior o ralo. O sistema empurra as pessoas para esse erro de forma quase perfeita. O banco analisa sua renda e diz: você pode financiar até X. E aí a pessoa entende isso como autorização, quando na verdade é um limite de risco para o banco, não um conselho para a sua vida. O banco não quer saber se você vai dormir tranquilo ou investir no futuro. Ele quer juros por 30 anos. Quanto maior o financiamento, melhor para ele. Quanto mais apertado você ficar, mais fiel você se torna à dívida. Vamos aos números, porque aqui a matemática é brutal. Um imóvel financiado em 30 anos com juros que parecem normais, frequentemente faz você pagar o dobro do valor do imóvel ao longo do tempo. Um apartamento de R$ 400 mil vira facilmente 750, 800 mil no total, pago. Esse dinheiro não desaparece, ele muda de bolso, sai do seu e vai para o sistema financeiro. Isso não é construção de patrimônio, é transferência de renda. E o argumento clássico aparece: mas imóvel sempre valoriza.
Às vezes, em alguns lugares, em alguns ciclos. E mesmo quando valoriza, esse ganho é ilíquido. Você não pode vender um pedaço da sala para pagar a conta do mês. Para acessar essa valorização, você precisa vender o imóvel ou se endividar mais usando-o como garantia. Ou seja, troca uma prisão por outra. O erro não é comprar imóvel. O erro é comprar mais imóvel do que sua fase de vida comporta. Gente financeiramente inteligente compra o que precisa, não o que impressiona. Compra menor, mais barato, mais funcional e usa a diferença para investir, para gerar renda, para criar colchão financeiro. É isso que dá liberdade de escolha no futuro. Existe também o custo invisível do imóvel caro. Ele define o padrão de vida inteiro. O bairro, o carro, a escola dos filhos, o lazer, tudo precisa acompanhar aquela decisão inicial. E se a renda cai? Se o emprego muda? Se a economia aperta? O imóvel não se ajusta, ele cobra todo mês, sem dó. Pessoas que enriquecem de verdade fazem o oposto do senso comum. Elas vivem abaixo do que poderiam. Não porque gostam de desconforto, mas porque entendem custo de oportunidade. Cada real comprometido em uma casa grande demais é um real que deixa de virar ativo produtivo, deixa de gerar juros, dividendos, crescimento. Você não constrói riqueza com o teto que te cobre. Você constrói riqueza com o excedente que você consegue investir de forma consistente. A casa pode vir depois, maior, melhor, sem sufoco. Mas se você começa grande demais, não cresce. Você só sustenta. E aqui fica claro o padrão. Primeiro o carro caro, agora a casa grande. Status imediato, liberdade futura sacrificada. E esse padrão não para aqui. Ele continua em escolhas aparentemente pequenas, mas que, repetidas ao longo do tempo, corroem qualquer tentativa de acumular riqueza. O próximo erro é diário, silencioso e socialmente aplaudido. Agora entramos no erro que quase ninguém leva a sério porque ele não dói de uma vez. Ele não vem em forma de contrato, não exige assinatura, não gera boletos longos. Ele simplesmente vaza dinheiro todos os dias. Comer fora com frequência, pedir delivery, comprar café na rua, viver de conveniência é um dos maiores sabotadores de riqueza da classe média e da classe trabalhadora. O problema não é comer fora, o problema é transformar isso em rotina automática. Quando vira hábito, vira imposto informal sobre sua renda. Um almoço de R$ 30 por dia parece pouco, mas em 22 dias úteis isso vira R$ 660 por mês. Em um ano, quase R$ 8.000. E isso sem contar café, lanche, delivery à noite, fim de semana. Muita gente gasta facilmente 10 a 15 mil reais por ano sem perceber, só em alimentação fora de casa. Agora pense como economista, não como consumidor. Esses 10 mil reais investidos com regularidade não são só 10 mil. Ao longo de 20 ou 30 anos eles viram centenas de milhares. Mas quando viram comida pronta, desaparecem em horas, literalmente. Você troca patrimônio futuro por algo que some em minutos. É o pior tipo de troca econômica possível. E aqui entra o auto-engano mais comum. Eu mereço, eu trabalho muito, não dá tempo de cozinhar. Tudo isso é emocionalmente compreensível, mas financeiramente irrelevante. O dinheiro não se importa com justificativas, ele só reage a escolhas. A conveniência é vendida como progresso, mas na prática ela compra tempo hoje à custa de liberdade amanhã. O delivery é o exemplo perfeito desse modelo. Você paga mais caro pelo mesmo alimento, recebe porções menores, paga taxa, serviço, imposto e ainda normaliza esse gasto como parte da vida moderna. Não é. É um luxo recorrente. Luxo recorrente empobrece. Luxo pontual é escolha. Luxo diário é armadilha. O mesmo vale para café fora todos os dias, lanches de posto, compras impulsivas em mercados de conveniência.
Um café de R$ 8 por dia vira mais de R$ 2.000 por ano. R$ 2.000 investidos todo ano com disciplina constroem patrimônio. R$ 2.000 em café constroem hábito. Nada mais. Pessoas financeiramente inteligentes não eliminam prazer, elas planejam prazer. Cozinham na maior parte do tempo, levam comida, organizam compras e escolhem conscientemente quando gastar fora. Transformam o comer fora em evento, não em vício. Isso muda tudo. O mais perverso desse erro é que ele se soma aos anteriores: a parcela do carro, o financiamento da casa e agora o gasto diário com conveniência. Quando a pessoa diz não sobra dinheiro para investir, não é mentira. Realmente não sobra. Mas não sobra porque foi drenado por decisões pequenas, repetidas e não questionadas. E esse padrão de consumo não para na comida. Ele se estende para a aparência, moda, status visual. É aí que entramos no próximo erro, que parece ainda mais inofensivo, mas que carrega exatamente a mesma lógica: gastar para parecer algo, não para construir algo. Agora vamos fechar esse raciocínio com 2 erros que parecem pequenos, quase invisíveis, mas que juntos formam um dos maiores sistemas de drenagem de renda da vida moderna: o consumo por status e as assinaturas que ninguém usa. Aqui está o coração do problema. Não é falta de dinheiro, é excesso de gasto tentando sustentar uma imagem: roupa, acessório, celular novo, tênis da moda, relógio para impressionar. Nada disso gera renda, nada disso protege você numa crise, nada disso paga sua aposentadoria. Mas tudo isso consome capital. E pior, consome capital recorrente, porque status nunca se satisfaz. Sempre tem uma nova coleção, um novo modelo, uma nova tendência. Quem entra nesse jogo nunca termina de pagar. Vamos aos números, porque economia se resolve com matemática, não com opinião. Um brasileiro médio que gasta R$ 300 a R$ 400 por mês com roupas, calçados e acessórios não essenciais acha que está sendo moderado. No ano, isso vira R$ 4 a 5 mil. Em 10 anos, 50 mil. Em 30 anos, investidos com retorno real, isso pode virar algumas centenas de milhares de reais. Mas na prática, vira um armário cheio e um patrimônio vazio. E o mais curioso é que o retorno social desse gasto é praticamente zero. As pessoas não se importam tanto quanto você imagina. Ninguém está acompanhando se você repetiu roupa. Ninguém está auditando sua marca. Isso é uma ilusão criada pela indústria do consumo para manter você comprando. A economia chama isso de consumo posicional. Gastar não para atender uma necessidade, mas para se comparar com os outros. É uma corrida onde todos perdem, exceto quem vende. Pessoas que constroem patrimônio fazem o oposto. Elas compram menos, melhor e com mais durabilidade. Não seguem moda, seguem função. Não trocam porque enjoaram. Trocam quando acabou a utilidade. Isso não é avareza, é racionalidade econômica. É entender que cada real gasto em aparência é um real que deixa de trabalhar para você. E então chegamos ao último vazamento. Assinaturas e mensalidades invisíveis, academia que não frequenta, streaming que não assiste, aplicativos que esqueceu, serviços premium que viraram automáticos. R$ 10 aqui, 30 ali, 50 acolá, parece nada. Mas quando você soma tudo, vira um buraco mensal considerável. Muita gente perde R$ 200, R$ 300 por mês em assinaturas que não geram valor real. Em um ano, isso passa de R$ 3.000. Em 10 anos, 30 mil. Dinheiro suficiente para montar uma reserva de emergência sólida, investir ou reduzir dívidas. Mas ele escorre porque ninguém para auditar o próprio extrato bancário. Aqui entra uma regra simples que todo economista segue. Todo gasto recorrente precisa ser questionado com mais rigor do que um gasto pontual, porque o recorrente se multiplica sozinho. Se você não sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro todo mês, você não controla nada.
E quem não controla, trabalha para pagar conta. Repare como esses 5 erros se conectam. Carro novo financiado, casa maior do que precisa, alimentação por conveniência, consumo por status, assinaturas esquecidas. Nenhum deles, isoladamente, parece catastrófico, mas juntos eles constroem uma prisão financeira elegante, confortável, silenciosa. A pessoa vive bem hoje, mas compromete completamente o amanhã. Agora, o ponto mais importante, isso não é uma crítica moral, é uma análise econômica. Não é sobre culpa, é sobre escolha. O dinheiro não castiga, ele apenas responde. Ele vai exatamente para onde você manda. Se você manda para consumo imediato, ele morre ali. Se você manda para ativos, ele volta multiplicado. Então aqui vai o chamado final, direto, sem floreio. Se você quer mudar de patamar financeiro, pare agora e faça o seguinte. Pegue seu extrato bancário dos últimos 3 meses. Some tudo o que não gera renda nem proteção futura. Carro, casa excessiva, comida por conveniência, roupas por status, assinaturas inúteis. Some. Olhe o número. Ali está o seu potencial de riqueza desperdiçado. Corte um desses itens primeiro, não tudo. E direcione esse dinheiro automaticamente para investimento. Não espere sobrar. Faça sobrar à força. Patrimônio não se constrói com intenção, se constrói com sistema. Se você quer parar de cometer esses erros e começar a tomar decisões financeiras melhores, inscreva-se no canal agora. Aqui não tem fórmula mágica, não tem promessa vazia. Tem lógica econômica, números reais e decisões que funcionam no mundo real. Se você continuar consumindo conteúdo raso, vai continuar tomando decisões rasas? Se quer aprender a pensar como quem constrói patrimônio, este é o lugar.